Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama. Inspira imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Assim o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pareche, ó linda dama, nunca por Dafne, Clício ou Cleócote te nega amor divino como soe. Por tu, ninfa, em efeito meu desejo, como merece a gente lusitana, que veja e saiba ao mundo que do Tejo o licor de Arganipe corre e mana. Deixa as flores do pindo, que já vejo banhar-me Apolo na água soberana. Se não, direi que tens algum receio, que se escureça o teu querido Orfeio. Prontos estavam todos escutando o que o sublime Gama cantaria, quando, depois de um pouco estar cuidando, alevantando o rosto a se dizia: Manda-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grã genealogia. Não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. Que outrem possa louvar esforço alheio, coisa que esse costume se deseja, mas louvar os meus próprios a receio, que louvar tão suspeito mal me esteja. E para dizer tudo temo e creio, que qualquer longo tempo curto seja, mas pois o mandas tudo se te deve, ireis contra o que deves, serei breve. Além disso, o que a tudo enfim me obriga é não poder mentir no que disser, porque de feitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer. Mas porque nisto a ordem me leve e siga, segundo o que desejas de saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra. Entre a zona que o cancro senhoreia, meta setentrional do sol luzente, e aquela que por fria se arreceia, tanto como a do meio por ardente, jaz a soberba Europa que rodeia, pela parte o Arturo e do ocidente, com suas altas ondas do oceano, e pela austral o mar Mediterrâneo. Da parte onde o dia vem nascendo, com Ásia se avizinha, mas o rio que dos montes rifeios vai correndo, na lagoa Meotis curvo e frio, as divide. E o mar que fero e horrendo, viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante, não vê mais que a memória o navegante. Lá onde mais debaixo está do polo, onde os montes hiperbóreos aparecem, e aquele onde sempre soa Eolo, e com o nome do soprano se enobrece. Aqui tão pouca força tem Apolo, os raios que no mundo resplandecem, que a neve está contido pelos montes, gelado ao mar, geladas sempre as fontes. Aqui dos citas grande quantidade vivem, que antigamente grande guerra tiveram sobre a humana antiguidade, com os que tinham então a egípcia terra. Mas quem tão fora estava da verdade, já que juízo humano algum tanto erra, para que do mais certo se informara, ao campo Damasceno perguntara. Agora nessas partes se nomeia a Lápia fria inculta Noruega, a Escandinávia ilha que se receia das vitórias que a Itália não lhe nega. Aqui, enquanto as águas não refreia, o congelado inverno se navega, um braço do sarmático oceano, pelo bruço, sueço e frio dano. Entre este mar os tanavis vivem estranha gente, rutenos, moscos e lovinos, sarmatas outro tempo, e na montanha iricinos os marcomanos são polônios. Sujeito ao império de Alemanha são saxones, boêmios e panônios, e outras várias nações que o reino frio lava, e o Danúbio, Amabis e Albis rio. Entre o remoto istro e o claro estreito, onde ele deixou com nome a vida, estão os traces de robusto peito, de fero Marte e pátria tão querida. Onde com emo, com rodape sujeito ao otomano está e submetida, Bizâncio tem a seu serviço indino. Boa injúria do grande Constantino. Logo da Macedônia estão agentes, a quem lava o áxio a água fria, e vós também, ó terras excelentes, nos costumes, engenho e ousadia, que criastes o peito dos eloquentes e os juízes de alta fantasia, com quem tu, clara Grécia, o céu penetras, e não menos por armas que por letras. Logo os dalmatas vivem, e no seio onde Antenor muro já levantou, a soberba Veneza está no meio das águas que tão baixa começou. A terra um braço vem ao mar, que cheio de esforço nações várias sujeitou, braço forte de gente sublimada, não menos nos engenhos que na espada. Em torno cerca o reino netunino, com os muros naturais por outra parte, pelo meio dividem o Apinino, que tão ilustre fez o pátrio Marte. Mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço veio e a bélica arte. Pobre já está da antiga posteridade, tanto Deus se contenta de humildade. Galha ali se verá que nomeada, os cesários triunfos foi no mundo, que de Sequano e do Rodano é regada, e do Garuna frio e reno fundo. Logo os montes da ninfa sepultada, Pirene se alevantam que segundo, antiguidades contam quando arderam, rios de ouro e prata então correram. Eis que se descobre a nobre Espanha, como a cabeça ali de Europa toda, em cujo senhorio e glória estanha, muitos voltam tendada a fatal roda. Mas nunca poderá com força humanha a fortuna inquieta pôr-lhe noda,
que não lhe tire o esforço e ousadia dos belicosos peitos em que se cria. Contingentina esteta em testa lhe parece quem quer fechar o mar Mediterrâneo, onde o sábio estreito se enobrece com o extremo trabalho do tebano. Com nações diferentes se engrandece, secadas com ondas do oceano, todas de tal nobreza e tal valor, que qualquer delas cuidar que é melhor. Tem o Tarroneges, que se fez claro sujeitando o Partenope inquieta, o Navarro as Asturas, que reparo já foram contra a gente malmeta. Tem o galego cauto e o grande e raro castelhano, quem faz o seu planeta restituidor de Espanha e senhor dela. Betis, Leão, Granada, com Castela. Bom, essas aqui são algumas estrofes que compõem aqui o começo do terceiro canto dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu tô aqui em mais um vídeo com vocês, lendo aqui essa grande obra, Os Lusíadas de Camões. Como eu tô bem trazendo para vocês aqui, é uma série de comentários sobre os Lusíadas. Agora aqui eu tô lendo as 19 primeiras estrofes do primeiro canto, onde a gente viu aqui Camões pedindo inspiração à ninfa Calíope, assim como ele fez no primeiro canto, quando ele pediu inspiração às Tágides. Aqui ele pede para uma das ninfas, uma das musas, inspirar os versos dele, porque agora ele vai estar contando toda a história de Portugal. A partir aqui da terceira estrofe, até aqui do terceiro canto, até mais pro meio da obra, Camões contando a história de Portugal. Como Portugal foi fundada, onde fica, né? Aqui, né, nesse comentário de hoje, nesse vídeo de hoje, Camões dizendo onde fica, ele está descrevendo a Europa e onde fica o reino de Portugal. Mas nos nossos próximos vídeos a gente vai ver Camões contando a história dos antigos lusitanos. Depois ele vai estar contando aí a formação e expansão do reino de Portugal. Então, para a gente se situar melhor, é importante a gente lembrar o que foi comentado nos nossos vídeos anteriores. Ou seja, o que aconteceu mais precisamente no segundo canto dos Lusíadas. Os portugueses estão ali navegando pela costa africana oriental. É importante lembrar que Camões ele não começa narrando a história dele, a empreitada do Vasco da Gama, desde a partida dos portugueses ali do Portugal. Ele não fala assim, o Vasco da Gama e seus marinheiros saíram das praias de Lisboa e foram contornando a costa africana até alcançar o Oriente. Não. Ele começa já a narrar a sua história aqui, a contar o seu épico, quando a frota portuguesa está passando já por Moçambique, ali próxima de Madagascar. Uma ilha chamada Moçambique, ali próxima de Madagascar. Ali os portugueses se encontram com alguns povos muçulmanos, como a gente bem viu no final do primeiro canto e no segundo, e não terminou muito bem. Os portugueses guerrearam com o povo de Moçambique e depois eles quase caíram numa armadilha em Mombasa. Saindo dali, tendo sido protegidos pelos deuses, eles foram para Melinde, que é um outro reino muçulmano, só que diferente do reino de Moçambique e de Mombasa, o povo de Melinde foi muito mais amigável com os portugueses. E aqui a gente viu no finalzinho do segundo canto, e até a gente viu aqui no começo aqui do terceiro, que o rei de Melinde, por ter muito apreço pelo povo português, afinal é um povo muito famoso, os portugueses são conhecidos na África por serem grandes conquistadores. É interessante a gente lembrar que nessa época, quando os portugueses estavam realizando a primeira empreitada rumo ao Oriente, ou seja, quando estava acontecendo essa empreitada do Vasco da Gama, os portugueses já tinham conquistado alguns territórios fora da Europa. Eles não estavam ali só na Península Ibérica, eles já tinham conquistado vários territórios ali no norte da África. Então eles eram bem famosos. O rei de Melinde chega até o Vasco da Gama e fala, quero que você me conte toda a história de Portugal. Eu quero saber onde Portugal fica, eu quero que você me fale da Europa. Eu quero que conte a história do seu povo e me contando as guerras que os portugueses já travaram com os povos africanos. E depois você me conte como é que você chegou até aqui. O que levou esse reino europeu a querer se lançar nesse mar tão perigoso, fazer essa jornada tão perigosa, tão cansativa para alcançar o Oriente. Ou seja, isso é uma desculpa que Camões faz, né? Ele utiliza desse diálogo de Vasco da Gama com o rei de Melinde, esse monarca africano muçulmano, para estar contando a história de Portugal. Que é um ponto bem importante a gente estar lembrando. Os Lusíadas não contam só a empreitada do Vasco da Gama, ele não conta só essa jornada marítima, mas ele está contando todos os feitos do povo de Portugal. É isso que Camões está falando, assim, os grandes feitos do povo lusitano. Então, nesse momento, a gente vê aqui que antes de começar a narrar a história, Camões pede que as ninfas inspirem os seus versos, que a musa Calíope inspire os seus versos. A gente tem que lembrar que é uma tradição dos poetas clássicos pedirem inspiração dessas entidades mitológicas. As musas, as ninfas, elas são seres que têm como principal finalidade inspirar os poetas, inspirar as grandes artes, não só os poetas, as artes no geral. Então,
como a gente bem viu lá no nosso primeiro comentário dos Lusíadas, né? Depois vocês conferem ali o primeiro vídeo aqui do canal, onde que é a introdução da obra. Camões, né, na quarta e na quinta estrofe, ele pede que as ninfas do Rio Tejo inspirem os seus versos. Aqui ele pede que a musa Calíope, que é a mais importante das musas, das ninfas, inspire os versos dele, né? Agora tu, Calíope, aqui, vamos começar a ler o primeiro, ler aqui a primeira estrofe aqui do terceiro canto. Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama, ou seja, tu, ninfa, tu, musa, use de sua arte para me ajudar a narrar o que Vasco da Gama contou para o rei de Melindim. Inspire imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Sou eu que te amo, né? É assim, Camões dizendo, eu amo as artes, artes agora me inspirem para que eu possa estar cantando os feitos do meu povo. Porque esse é o desejo de Camões, né? Ele quer imortalizar os feitos do povo que ele tanto ama. Assim, o claro inventor da medicina, de quem Orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Daphne Clice ou Leucótoi te negue o amor divino como sou. Aqui, né? É difícil ler esses nomes gregos. Mas aqui é uma referência, assim, Camões se dirigindo a Calíope dizendo que o seu marido, que é o seu amante, o seu esposo, que é o deus Apolo, aquele de quem pariste o filho Orfeu, ou seja, que é para se referir a Apolo, né? Orfeu, para quem não sabe, é um personagem da mitologia que ele era um grande poeta, um grande artista. Ele é o filho do deus Apolo, que é o deus da poesia e das artes, com a musa das artes. Então, é Orfeu. Mas aqui dizendo, que Apolo nunca deixe de te amar. Ou seja, que o amor que ele tem por essas ninfas, aqui Daphne e essas outras, não seja menor do que ele tem por vós. Ou seja, aqui Camões louvando a poesia. De uma certa forma, né? Porque a gente bem sabe, a gente vai ver lá no final da obra, que essas divindades todas não existem, né? A gente já sabe disso, mas o Camões bem diz isso. As divindades, esses seres mitológicos são citados nessa obra, principalmente na literatura clássica, para se referir a situações, a locais, a sentimentos, a problemas que a humanidade tem. Então, os deuses têm essa finalidade para estar representando isso. A gente vê as divindades sendo citadas na arte, é isso. Por exemplo, a gente vai ver mais ao longo que, ao se referir à guerra, ao combate, aos eventos belicosos, Camões fala Marte. Ou para se referir ao mar, ele vai citar o deus Netuno. A gente vê isso ao longo da obra. Para vocês que já estão acompanhando aqui os meus vídeos, os meus comentários, eu já comentei isso para vocês. Camões é um herdeiro da literatura antiga, da literatura clássica greco-romana. Então ele vai citar essas divindades e esses seres para se referir a alguma coisa. No caso aqui, esse pedido de inspiração é Camões pedindo que a poesia, que a arte, inspire ele. Põe tu, ninfa, em efeito o meu desejo, como merece a gente lusitana, ou seja, que ela inspire o desejo dele de cantar os feitos do povo lusitano, que é um povo merecedor. Os portugueses, por seus grandes feitos, merecem estar sendo eternizados aqui na literatura. Que veja e saiba o mundo que do Tejo, o licor de Aganipe corre mana. Esse aqui, né, o licor de Aganipe, ou seja, a água do Aganipe. Aganipe é um dos muitos fontes, rios, lagos que existiam na antiguidade que inspiravam os poetas. Se a gente ler lá, vamos voltar aqui rapidinho. No final, no último verso da quarta estrofe, que é onde Camões está pedindo inspiração das ninfas, que não tenham inveja de Epocrene, ou seja, aqui explicando essa quarta estrofe lá do primeiro canto, ou seja, que as águas do Rio Tejo abençoem as obras poéticas portuguesas de uma forma tão grandiosa como as do Hipocrene inspirado dos gregos. Aqui é dizendo, né, que está pedindo que a ninfa faça com que as águas do Rio Tejo sejam inspiradoras dos poetas, assim como foram as dos gregos, né? Assim como esse de Aganipe aqui inspirou os gregos. Ou seja, que a poesia grega não seja inferior a que a poesia dos portugueses não seja inferior à dos gregos. É isso que Camões está dizendo, basicamente. Deixe as flores do pino, que já vejo banhar-me Apolo na água soberana. Ou seja, aqui pede para ela prestar atenção nele, parar de fazer. Ou seja, que a musa, que é Calíope, deixe de fazer o que ela está fazendo, porque o deus Apolo, o deus da poesia, está inspirando ele, Camões. Ou seja, está inspirando Camões. Lembrando, o deus Apolo não é só o deus do sol, é também o deus da poesia. Se não, direi que tens algum receio que se escureça o teu querido Orfeu. Assim, ele falou, se você não me inspirar, todo mundo vai pensar que você tem receio que as obras do Orfeu venham a ser diminuídas por causa do meu canto. Ou seja, fala assim, você não quer me ajudar porque você tem medo que a minha obra seja superior à de Orfeu. Aqui é uma forma poética de Camões falar que a poesia dele é mais grandiosa. E aqui, finalmente, né, ele vai começar a narrar o que está acontecendo ali.
Um pouco antes aqui é o que Camões, o que Vasco da Gama responde ao rei de Melinde. Porque lembrando, o rei de Melinde pediu para Camões, para Vasco da Gama, tá cantando ali e contando a história de Portugal. Prontos estavam todos escutando o que o sublime Gama cantaria, quando, depois de um pouco estar cuidando, levantou-se o rosto a se dizer, ou seja, todos os muçulmanos estavam ali, né? A gente tem que lembrar, o rei de Melinde foi até a frota portuguesa. A frota portuguesa não atracou na cidade de Melinde, ela ficou ancorada ali próximo da praia. Então o rei foi até os portugueses com uma companhia. Então ali junto do rei de Melinde tem alguns outros nobres e ministros desse reino muçulmano. Então tá ali vários portugueses, Vasco da Gama, os oficiais da capitania portuguesa e a comitiva, essa comitiva de Melinde. Então todos eles ali aguardando Vasco da Gama começar a cantar. Então ele vai falar, ó, e aqui ele vai dizer: manda-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grande genealogia, ou seja, ó rei, você está pedindo para que eu conte aqui a genealogia dos antigos portugueses, ou seja, de onde nós viemos, quem somos, a sequência dos monarcas, dos grandes heróis de Portugal, que realizaram grandes feitos ao longo das eras, do tempo, né? Não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. Ou seja, vós, rei, você não está pedindo para que eu conte uma história desconhecida, mas sim que eu conte a história do meu povo, ou seja, que eu louve os grandes feitos do meu povo. É bem interessante a gente entender essa palavra aqui, ó, estranha. Essa palavra estranha significa, a gente vê ela em alguns momentos aqui na obra, significa desconhecida, ou seja, distante, que eu não conheço. A gente vai ver ela em alguns momentos aqui da obra ser citada. Então, para vocês estarem guardando aí essa palavra, o contexto dela. Mas aqui falando, ó, você não está pedindo para contar uma história de algum povo distante, é a história do meu próprio povo. Que outrem possa louvar esforço alheio, que coisa que se costume e se deseja. Ou seja, é comum que uma pessoa conte os feitos de outro povo, não do próprio povo. É isso que o Vasco da Gama está reclamando aqui. Você quer que eu conte a história do meu povo? Por que ele diz isso? Mas louvar os meus próprios é receio que louvor tão suspeito mal me seja. Ou seja, porque é suspeito você falar bem do seu próprio povo. Todo mundo vai falar bem do próprio povo quando vai contar para outra pessoa. Não, o meu reino é grandioso, né? É só ver o brasileiro. O brasileiro enche a boca para falar mal do Brasil. Mas quando ele vai falar do Brasil para algum estrangeiro, ele só fala coisa boa. Não, aqui as praias são lindas, aqui as pessoas são bonitas, blá 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 blá, porque é o país do futebol. Ou seja, aqui Vasco da Gama dizendo, é suspeito que eu fale do meu povo, né? Afinal vão achar que eu posso estar exagerando, ou que eu posso estar mentindo. E para dizer tudo, temo e creio que qualquer longo tempo curto seja. Ele está falando, ó, para estar contando a história de Portugal, a história do meu povo, o tempo mais longo ainda assim vai ser curto, ou seja, nem todo o tempo do mundo vai ser o suficiente para que eu possa estar contando os grandes feitos do povo de Portugal. Mas pois o mandas, tudo se te deve. Irei contra o que devo e serei breve. Ou seja, se você está querendo que eu conte, tudo bem, eu vou fazer isso, né? É meu dever, porque afinal você é o monarca, né? Eu tenho que te respeitar. Embora eu não queira, né? Afinal, ele não quer passar por suspeito eu estar contando a história de Portugal. Além disso, que tudo, enfim, me obriga é não poder mentir no que disser, porque de feitos tais, por mais que diga, mais de há de ficar ainda por dizer. Tá dizendo, olha, por mais que eu minta, eu não vou estar mentindo, mas mesmo que eu mentisse, ainda assim não ia ser suficiente para engrandecer os feitos desse povo, que os feitos aqui são os maiores até então, né? Aqui a gente tem que lembrar, Camões em todo momento vai estar louvando os feitos do povo de Portugal. Então, aqui o personagem Vasco da Gama tá fazendo isso, ó. Mesmo que eu minta, saiba que ainda assim não é suficiente para dizer o que há para se dizer sobre os portugueses. Afinal, eles fizeram muita coisa, realizaram grandes coisas. Mas porque nisso a ordem leve e siga, segundo o que desejas de saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra. Ou seja, está falando, ó, antes de eu começar a falar sobre as grandes guerras aqui, né? A sanguinosa guerra, como aqui as palavras que ele encerra essa estrofe, primeiro eu vou falar da larga terra, ou seja, eu vou falar da Europa, vou falar do continente europeu. Então, ou seja, aqui a partir da sexta estrofe até a 19ª, que é onde eu vou estar, que é essa última estrofe que eu vou estar falando com vocês aqui, é Camões, por meio de Vasco da Gama, descrevendo o continente europeu. É bem importante vocês estarem se situando que ele vai estar começando a narrar ali a parte norte da Europa e ele vai indo para o leste, vai falar ali do leste europeu e depois ele desce mais para o sul, vai falar ali da região ali da Itália, depois ele sobe para a França e depois ele vai para a Península Ibérica. Ele meio que contorna indo para o leste e vindo para o oeste É mais fácil para vocês estarem situando aqui, mas eu vou estar explicando. Então aqui
Agora, Vasco da Gama, Camões, por meio de Vasco da Gama, descrevendo o território europeu. Entre a zona que o cancro senhoria, meta setentrional do sol luzente, e aquela que porfia se arreceia, tanto como a do meio por ardente. O que quer dizer isso? Ou seja, na região onde o câncer é senhor, ou seja, o trópico de câncer é senhor. Ou seja, a região que fica ao norte do trópico de câncer é onde fica a Europa. Né? Se vocês olharem no mapa, vai ter a linha do Equador que divide o meio do mapa, né? Do mapa mundi, o meio do mundo. E vai ter uma linha mais acima que é a linha de câncer, né? O trópico de câncer. Pra gente situar o trópico de câncer, ele vai cortar ali o norte da Europa e até a metade do Oriente Médio na metade, pelo meio. Então ali, toda essa parte é onde o trópico de câncer é senhorio, né? E tanto meta central da luz luzente é aquela que por fria se arreceia. E é aquela região fria, ou seja, tá falando, ó, a Europa fica acima do trópico de câncer e abaixo do polo norte. Jaz a soberba Europa, a quem rodeia pela parte do Arcturo e do Ocidente, com suas alças ondas o oceano e pela austral o mar Mediterrâneo. Ou seja, aqui ele está dizendo, ó, nessa região fica a Europa, e aqui ele vai descrever o que fica ao redor da Europa, né? Pela parte do Arcturo e do Ocidente, ou seja, pela parte do Ártico do Norte e pelo Ocidente, ou seja, que é a parte oeste da Europa, com suas alças ondas está o oceano, ou seja, ele fala assim, o Oceano Atlântico cerca a Europa desde o norte dela até a parte do oriental dela, ocidental dela. E pela austral, o mar Mediterrâneo, né? Lembra esse termo aqui, austro ou austral, quando aparecer, quer dizer sul. Também tem uma divindade que é o vento do sul, que é o austro, ele aparece algumas vezes. Mas decorem, ó, quando aparecer austro ou austral, é alguma coisa referente ao sul. É só lembrar, ó, a Austrália, né? A Austrália, para quem não sabe, é terra do sul, quer dizer a terra do sul em latim. Então ele está falando, ó, enquanto o Oceano Atlântico ele pega do norte, da parte do Polo Norte até a parte ocidental, o mar Mediterrâneo corta a Europa pelo sul, divide ela pelo sul. Da parte de onde o dia vem nascendo, com a Ásia ser vizinha, ou seja, ela é vizinha da região asiática, que é de onde o Sol nasce, né? O Sol nasce no oeste, ou seja, está falando, ó, a Europa, onde fica o Reino de Portugal, é vizinha do continente asiático, mas o rio que dos montes refeios vai correndo, na lagoa Meotis, curvo e frio, as divide. Aqui ele está falando que os rios que descem dos montes refeios separam a Europa da Ásia. Para quem não sabe, aqui é a região do Cáucaso. Né? Se vocês olharem no mapa, existe uma parte da Rússia, que é a parte europeia da Rússia. Né? A Rússia é maior, é um país asiático, né? Faz parte da Ásia, mas tem uma parte dela ali que faz parte da Europa, é onde fica essa região. Ou seja, aqui está falando, ó, o que separa o continente europeu do continente asiático são os rios que descem desses montes. E o mar que fere o horrendo viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante não vê mais que a memória o navegante. Ou seja, além de a Europa se dividir, estar separada da Ásia por esses rios que descem desses montes, ela também é dividida pelo mar Mediterrâneo. Aqui é uma outra forma poética dele se referir ao Mediterrâneo. Enquanto ele disse, né, ele falou no final da estrofe anterior, que é a sexta estrofe, que o sul da Europa é cortado pelo Mediterrâneo. Aqui ele faz uma referência ao Mediterrâneo novamente, dizendo, né, que é o mar feroz e horrendo, que dos gregos viu o irado senhorio, ou seja, que os irados gregos foram senhores. Quando? E quando que os gregos, para quem não sabe, né, quando que os gregos se tornaram senhores do mar Mediterrâneo? Quando triunfaram sobre Troia. Né? Para quem não sabe, aí a guerra de Troia ali foi quando o evento de Troia foi quando os gregos cercaram e saquearam aquela cidade e acabaram com o povo troiano. Aqui, né, de Troia triunfante não vê mais que a memória é o navegante, né? Ou seja, né, esse mar, ele não lembra nem mais a memória desses grandes navegantes troianos, né? É uma referência aí aos eventos passados. Lá onde mais abaixo está do polo, os montes hiperbóreos aparecem, e aqueles onde sempre sopra eolo, e com o nome dos sopranos se enobrecem. Aqui agora, né, ele vai começar a descrever algumas partes da Europa, ele vai começar ali a descrever a parte norte, onde ficam os polos, né? As montanhas ali do norte da Europa. Aqui, né? E aqueles onde sempre sopra eolo. Eolo é a divindade que representa os ventos, né? Ali é uma região que os ventos sopram com muita força.
Aqui tão pouca força tem Apolo, os raios que no mundo resplandecem. Aqui dizendo, né, Apolo quer dizer o Sol, né, o Deus Sol. Aqui ele falou, nessa região aqui é fria, mais aqui próximo do Polo Norte, os raios de Apolo têm pouca força, né. Ali, para quem não sabe, o dia é até mais curto ali naquela região em algumas épocas do ano. Que a neve está contínua pelos montes, gelado o mar, gelada sempre as fontes. Ali é muito frio, é muito gelado, né. O Sol é tão pouco ali, bate tão pouco ali que é sempre frio. Que é uma descrição, né? A gente vê aqui que nesse comentário nosso é uma aula de geografia que Camões faz pra gente. Aqui, dos citas, aqui ainda nessa região, na região norte da Europa, dos citas grande quantidade vivem, que antigamente grande guerra tiveram sobre a humana antiguidade, com os que tinham então a egípcia terra. Aqui ele fala que antigamente existia um povo chamado citas, né? E eles viviam ali, eles habitavam em grande quantidade essa região. E ele diz aqui que os citas eles são conhecidos por terem travado uma guerra antigamente com os egípcios para determinar quem foram os primeiros homens, né? Quem será que foram os primeiros? Foram os egípcios ou foram os homens? Aí é uma referência a contos da antiguidade, contos antigos que Camões faz. Ainda assim, né? Mas quem então for estava da verdade, ou seja, para saber se é realmente verdade essa guerra que aconteceu, já que o juízo humano tanto é, ou seja, considerando que é dita muitas mentiras, são contadas muitas histórias enganosas, para saber se essa guerra aconteceu, ou seja, para que do mais certo se informara, ao campo Damasceno perguntaram, ou seja, se vocês, né, aqui imaginem Vasco da Gama contando isso, ó, se vocês querem saber se os citas realmente venceram os egípcios, os antigos povos egípcios, né, vamos até ler aqui de novo, os que tinham então a egípcia terra, ou seja, os antigos povos ali que habitavam a região do Egito. Sim, imaginem Vasco da Gama dizendo isso para os muçulmanos ali, ó. Vocês perguntem lá na terra Damasceno, ao campo Damasceno, ou seja, aqui é a região da Síria, né? Por quê? Porque a Síria é dito na mitologia que foi ali os primeiros povos surgiram ali, né? É até dito que o Éden que uma parte ali do paraíso celeste ficava ali na Síria. Agora nessas partes se nomeia a Lápia Fria inculta Noruega, aqui ainda falando na região norte, ou seja, enquanto antigamente aqui era habitado pelos esses povos citas, agora fica a região da ilha da Noruega. A Lápia Fria inculta Noruega, a Escandinávia ilha, que se arreceia das vitórias que Itália não lhe nega. Aqui é uma referência, né, aos povos que habitam ali, né, os povos da Noruega venceram os povos da Itália. Para quem não sabe, né, os povos bárbaros vieram principalmente ali dessa região norte da Europa, as tribos bárbaras, né, e os celtas, os antigos celtas. E eles lutaram várias e várias vezes contra os romanos, né, da Itália. A Itália que é referente ao povo de Roma. E Roma perdeu várias vezes. Tanto na época do reino, na época da república e na época do império. Foi invadida e batalhou várias vezes com os povos do norte, com os bárbaros do norte. Tanto que meio que o Império Romano acabou porque não conseguiu mais se defender contra essas invasões, né? Quem lembra bem da escola falando das invasões bárbaras que liquidaram o grande Império Romano. Então é uma referência a isso, né? Hoje habitam esses povos bárbaros que têm uma origem bárbara ali nessa região norte da Europa. Aqui, enquanto as águas não refeiam o congelado inverno, se navega um braço do sarmático oceano pelo bruço, suécio e frio dano. Aqui é uma referência ao Mar Báltico, que está falando, ó, quando o inverno não congela as águas dessa região, é possível navegar pelo Mar Báltico, né? Aqui é uma referência a isso, é uma descrição. Entre este mar e o Tânias vive estranha gente, rutenos, moscos, livônios, sarmatas, outro termo, os antigos povos sarmatas, né? Ou seja, né, tá ainda descrevendo alguns povos que habitam ali a região norte da Europa. E na montanha Hercínios Marcômanos são polônios, ou seja, falando de alguns outros povos ali que habitam essas montanhas. Sujeitos ao Império de Alemanha são saxônios, boêmios e panônios, e outras várias nações que o Reno frio lava, e o Danúbio, Amasis e o Albis Rio. Aqui ele está falando agora um pouco mais para leste, ele está indo aqui para a região que fica a Alemanha, a Germânia. Então ele está falando de alguns povos ali que são dominados pelo Império da Alemanha, né? O Sacro Império Alemão. Entre o remoto isto e o claro estreito, aonde ele deixou com nome a vida, estão os traces de robusto peito, do Feromarte, pátria tão querida. Aqui ele está falando ali mais da região onde fica a Grécia. A região, ou seja, lembrando, eu comentei para vocês, Camões vai estar começando a descrever o norte da Europa, ele vai descendo para o leste, vai descrevendo as regiões do leste, e agora ele vai começar a fazer uma curva e ir para o oeste. Ou seja, está descendo ali para a região da Grécia. Onde Coemo e Rodap sujeito o otomano está aqui submetida.
Bizâncio tem a seu serviço indígena. Ele está comentando que essa região ali da Grécia, mais para região onde ficava o Império Bizantino, agora está sob a mão dos otomanos. Aquele detalhamento. Bom injúrio ao grande Constantino, né? O antigo imperador Constantino era o imperador ali dessa região. E hoje está sendo tomado ali. É uma referência à invasão do que os otomanos fizeram. Os muçulmanos ali hoje controlam essa... Nessa época aqui de Camões, eles controlavam essa região. Logo que de Macedônia estão agentes. Agora ele está vindo aqui para a Grécia, para a região da Macedônia, descrevendo essa região. A quem lava o Axo, água fria, ou seja, essa região onde as terras que são lavadas por esse rio, o rio Axio. E vós também, ó terras excelentes nos costumes, engenhos e ousadia, que criastes os peitos eloquentes e os juízes de alta fantasia. Aqui é Camões, por meio de Vasco da Gama, saudando os grandes feitos do povo grego, do povo daquela região, né? Os gregos são conhecidos pelas guerras que eles trabalham, mas principalmente pelas artes gregas, pela cultura grega. Quem tu, clara Grécia, ao céu penetras, e não menos por armas que por letras. Aqui saudando a Grécia, o povo grego, né? Porque eles penetram o céu, ou seja, eles alcançam ali os grandes feitos, não só pelas batalhas e conquistas militares deles, como também pelas letras, né? Pela literatura. Logo os dálmatas vivem, e no seio onde Antenor já muros levantou, a soberba Veneza está no meio das águas que tão baixas começou. Indo agora mais para o meio sul da Europa ali, ele está falando da região da Dalmácia. Para quem não sabe, né, imagina ali a Itália, aí a gente vai um pouco para o leste, ali tem aquela parte do mar Mediterrâneo que está junto, e depois começa um territóriozinho ali, indo para os Balcãs, para a parte leste da Europa. Essa é a parte da Dalmácia, que fica grudada ali com a parte... do mar Mediterrâneo, como se... Imagine assim, a Itália, o mar Mediterrâneo e essa terra, é a Dalmácia, essa região. E mais pro lado, né, a Veneza. A soberba Veneza está no meio das águas que tão baixa começou ali, descrevendo a região onde fica a Veneza. Da terra um braço vem ao mar, ou seja, e nessa região, saindo da terra, um pedaço de terra corta o mar. Aqui vai falar da Itália, da bota da Itália, para quem já viu ali, quem lembra bem no mapa. Da terra um braço forte vem ao mar, que cheio de esforço nações várias sujeitou. Ou seja, está falando ali que ali, nessa região da Itália, uma grande nação sujeitou várias outras. Várias sujeitou, braço forte de gente sublimada, não menos o engenho que na espada. Referência aos romanos, né, os povos italianos ali, que realizaram grandes feitos, conquistaram vários povos pela espada, e não menos que pelos seus engenhos, né. Os romanos eles foram muito grandiosos na arquitetura e também nas artes. Tanto que a gente fala, cultura greco-romana. Então é isso, a cultura de quem o povo europeu é herdeiro. Em torno cerca o reino Netunino. Ainda comentando aqui sobre esse território italiano, né? Ele é cercado pelo mar, pelo reino de Netuno. É uma referência aqui poética que Camões utiliza para se referir ao oceano, ao mar Mediterrâneo. Com muros naturais por toda parte, né? São muros naturais. A água que cerca a Europa é um muro natural. Pelo meio divide o Apennino, que tão ilustre fez o Pátrio Marte. Ou seja, ali no meio da Itália ficam os Alpes, né? Alguns montes dos Alpes ali. E é ali que Marte se fez glorioso, ou seja, ocorreram grandes, gloriosas combates, guerras. Marte é o deus da guerra, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço veio e Belicarte. Ou seja, depois que o porteiro veio divino, ou seja, depois que o Papa se instalou ali, ou seja, depois que os cristãos se estabeleceram ali, os romanos foram perdendo o grande senhorio que eles eram, eles foram diminuindo. Perdendo o esforço veio e Belicarte, pobre está já da antiga posteridade. Ou seja, depois que os cristãos ali, o cristianismo se estabeleceu ali, o papado se estabeleceu ali, Roma foi diminuindo, ela já não é mais tão grandiosa, aquela região não é mais tão grandiosa. Ou seja, atualmente, Vasco da Gama dizendo, agora aqui na minha época, aqueles povos ali italianos eles não são tão grandiosos como foram antigamente. Tanto Deus se contenta de humildade, ou seja, falando, né, Deus diminuiu aí o poder deles. Deu humildade para o povo italiano. Gália ali se verá que nomeada os cesáreos triunfos foi no mundo. Ali agora, né, saindo ali parando de descrever a região da Itália, Camões, agora por meio de Vasco da Gama, vai descrever ali a região onde fica a França. Que antigamente ali era a província romana da Gália. Né? Que ali ficou conhecida no mundo pelos triunfos de César, né? Para quem não sabe, o Júlio César foi um imperador romano, foi um cônsul romano e que também veio se tornar ditador. E um pouco antes do final da República, né, ele realizou ali os grandes feitos ali ao conquistar aquela região, a domar e subjugar os povos ali da Gália, as guerras gálicas, para quem conhece.
que de Sequano e Rodano é regada, e do Guanafrio e Reno Fundo. Ali tá, aqui Camões comenta alguns rios que banham, que regam, né, com suas águas os territórios ali da região da França. Logo os montes da ninfa sepultada Pirene se levantam. Aqui agora, depois de falar, ele falou agora um pouquinho da França, agora ele está descendo e vai começar a falar da Península Ibérica, que ele vai falar de alguns montes que separam aqui a Península Ibérica da França, que é os Montes Pirineus. Se levantam, ou seja, ali separando essas duas regiões, se levantam os montes Pirineus. Que segundo antiguidades contam, quando arderam, rios de ouro e prata então correram. Aqui ele fala, não, segundo a antiguidade, quando esses montes arderam, ou seja, houve uma erupção ali, foi jorrado prata e ouro dessas montanhas. Eis aqui se descobre a nobre Espanha, com cabeça ali da Europa toda. Ou seja, aqui nessa região, abaixo do Monte Pirineu, fica a região da Espanha, a Península Hispânica, em cujo senhorio e glória estranha muitas voltas tem dado da fatal roda. A fatal roda é a roda da fortuna, né? É uma referência aqui à sorte, aos grandes feitos, às grandes proezas. Ou seja, aqui Camões dizendo, ó, o povo daqui realizou grandes feitos, é um povo grandioso que sempre conquistou muitas coisas. Muitas voltas tem dado, né? Conseguiu muitas coisas. Mas nunca poderá com força ou manha a fortuna inquieta por-lhe noda. Ou seja, a deusa fortuna, né? Aqui a roda da fortuna, né? É a deusa que representa a sorte, a boa sorte, os grandes feitos. Tanto a má sorte como a boa sorte. Tanto que existe o termo aí que eu já comentei com vocês nos nossos vídeos. O termo é afortunado e desafortunado. Ou seja, aquele que é bem quisto pela sorte, pela fortuna, e que é mal quisto pela sorte. Então aqui ele está dizendo que as bênçãos que a roda da fortuna sempre dá para essa gente da Espanha, a deusa fortuna nunca consegue impedir. Ou seja, ela nunca consegue prejudicar esse povo grandioso. Que lhe não tira o esforço e ousadia dos belicosos peitos em que se cria. Aqui é uma referência aos grandes feitos bélicos desse povo, né? A gente tem que lembrar que teve um momento ali, mais pro final do primeiro milênio, que os povos muçulmanos invadiram a Europa através ali pela Península Ibérica. Ou seja, eles subiram ali pelo norte da África e invadiram a Europa por essa região. Foram os povos espanhóis que colocaram freio nos muçulmanos e foram fazendo a reconquista, né? Um desses povos espanhóis é o povo português. Com Tingitine em testa ali aparece, quer fechar o mar Mediterrâneo, ou seja, o mar nessa parte ali, ela tá agora, Camões agora descreve ali o Estreito de Gibraltar, que é aquela pedaço de terra ali, aquela separação do mar Mediterrâneo, que divide a ponta norte da África com essa parte sul da Europa. Então aqui, Tingitine em testa, ou seja, essa parte da Europa aqui, da Espanha, ela entesta, ela bate a testa, né? Como ele até disse na estrofe anterior, ali é a cabeça da Europa. A cabeça da Europa bate a testa com a região Tingitina, que é essa região do norte da África, que quer fechar o mar Mediterrâneo, como se a cabeça da Europa fosse bater com a região Tingitina e fechar o mar Mediterrâneo. Quer dizer isso? É ali onde o sábio estreito se enobrece com o extremo trabalho do tebano. Vamos lá. Quem é o tebano? Tebano é alguém de Tebas. Tebas é uma região grega. Quem é o grego que realizou grandes trabalhos? É o Hércules. Para quem não sabe, né, um dos grandes trabalhos de Hércules. Hércules é um semideus, é o deus da força, é o semideus, filho de Zeus. Que ele realizou, por causa de seus pecados e seus crimes, ele teve que realizar 12 trabalhos impossíveis. Um desses trabalhos foi separar essa região. A mitologia diz que o estreito que aquela região era fechada ali aquele estreito, a Europa e essa parte da Europa era grudada com a África, mas um dos trabalhos do Hércules foi lá e separar ali, né? Tem o termo colunas de Hércules, ali fica as colunas de Hércules. Ou seja, aqui é uma forma poética de dizer que foi ali onde Hércules separou a Europa da África. Foi um dos trabalhos épicos do Hércules. Com nações diferentes se engrandece. Aqui voltando a falar só dessa região da Espanha. Ela é engrandecida por várias nações, cercadas com as ondas do oceano. Ali ela é cercada pelas ondas do oceano, tanto pelo mar Mediterrâneo, mas principalmente pelo Oceano Atlântico. Todas as nações, né, todas as nações de tal nobreza e tal valor, que qualquer delas cuida que é melhor. Ou seja, todas as nações ali são grandiosas e todas se esforçam para ser uma melhores que as outras. Aqui ele vai agora citar várias nações e povos ali da região da Península Ibérica. Tem os Tarragones, que se fez claro sujeitando o Partenônio inquieta. O Navarro, as Astúrias, que reparo já foram contra a gente no momento. Aqui alguns povos espanhóis que lutaram contra os muçulmanos e se engrandeceram ali. Tem o Galego Cauto e o grande raro castelhano, a quem fez ao seu planeta restituidor de Espanha e senhor dela.
Betis, Leão, Granada com Castela. Aqui, né, as conquistas dos castelhanos, né, que unificaram vários desses reinos. Eis aqui... Não, aqui termina, na verdade. Eu já ia começar lendo pra vocês o próximo comentário, mas... Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai estar vendo aqui Camões descrever precisamente aí... ele terminou de descrever a Europa e a Península Ibérica, ele vai estar descrevendo o Reino de Portugal. Vai falando ali como era antigamente e as conquistas. Ou seja, a partir dos nossos próximos vídeos, eu vou estar lendo aqui com vocês a história de Portugal, que Camões conta por meio de Vasco da Gama. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Aqui trazendo aqui o começo da leitura do terceiro canto para vocês. Vou pedir para vocês estarem deixando um like, tá comentando esse vídeo e, se possível, também tá compartilhando ele. Vou pedir para vocês se inscreverem, para vocês estarem acompanhando os nossos próximos vídeos, onde eu vou estar continuando ali lendo os Lusíadas para vocês. Nesse primeiro aqui, né, momento desse lançamento aqui do meu canal no YouTube, é o esforço que eu faço para estar lendo os Lusíadas com vocês. Eu espero que vocês estejam apreciando e gostando. Então, se inscrevam e não deixem de estar assistindo os vídeos anteriores, né, para se situar melhor aqui na nossa leitura. Eu vou pedir para vocês também estarem olhando um link aqui, que está na descrição desse vídeo, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês, que é a versão digital dos Lusíadas. Só que não é só os Lusíadas, mas os Lusíadas todo comentado. Eu estou disponibilizando aí para vocês por apenas R$10, ou seja, essa obra grandiosa, né, a maior obra da língua portuguesa, toda comentada por apenas R$10. Eu recomendo muito que vocês adquiram, porque como vocês estão vendo, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu já leio os Lusíadas há alguns anos e eu ainda gaguejo, eu me confundo com alguns termos, eu me enrolo para estar lendo. Então, ter um manual para estar guiando vocês é fundamental. Porque o Camões, ele escreveu isso há 500 anos, quase 500 anos atrás já. Então ele vai sim, utilizar de uma linguagem mais rebuscada, ele utiliza de um português mais arcaico. E ele está cantando um épico literário. Então ele vai utilizar a poesia no poder máximo dela, na capacidade máxima dela. Então é um tanto difícil ler os Lusíadas. E ele ainda é um poeta clássico, ou seja, ele vai se utilizar de mitos antigos, vai fazer referência a divindades, a seres mitológicos, a locais, a eventos do passado. Então é um guia, um manual aí para explicar e facilitar a leitura de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então só por R$10 vocês vão estar adquirindo isso. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Eu estou gravando esse vídeo aqui na metade de abril de 2026, então no momento estão os 2 primeiros cantos disponibilizados, né? Que para quem não sabe, os Lusíadas têm 10 cantos. Mas quando vocês provavelmente, né, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas se vocês estarem adquirindo, vocês vão ter todos os 10 cantos, tudo comentado, né? Esse e-book aí, o objetivo é disponibilizar os Lusíadas todo com os meus comentários. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Então é isso. Eu agradeço muito aí a audiência de vocês. Não deixem de estar acompanhando aqui o canal com os nossos próximos comentários sobre essa grandiosa obra de Camões. Tá bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.